Olá, pessoal! Continuamos na nossa leitura do livro Revendo Caminhos, da autora Elizabeth Pimentel. Não se culpe. Assumir a responsabilidade não significa sentir-se culpado ou torturar-se com acusações e punições. A culpa paralisa, condena e prende a pessoa ao passado. A responsabilidade liberta, direciona para o futuro e produz mudança. A confusão entre culpa e responsabilidade começa na infância, com a forma de correção equivocada. Quando uma criança comete um erro, ao invés de ouvir sobre o que é certo e errado em relação à situação ocorrida, geralmente ela ouve algo do tipo: "Como você foi capaz de fazer isto? Você não se envergonha do que fez? Como pode ser tão má?" Não lhe é ensinado o que deve ou não ser feito, mas é envergonhar-se do que fez. Isso não gera mudança de comportamento, mas uma necessidade de punição que se leva para toda a vida. Ouvi relatos de muitas pessoas que sujeitaram-se a uma vida cheia de amarguras, por não considerarem-se merecedoras de algo melhor, por entender que precisavam ser punidas por falhas do passado, acreditando que a punição era uma forma de pagamento pelos erros e de vigilância para evitarem-se novas falhas. Mulheres que não se permitiam ser felizes por se sentirem culpadas pelo sofrimento da mãe, por terem ouvido durante muitos anos dizer que sujeitou-se a um relacionamento infeliz por causa dos filhos. Se não fosse por eles, teria resolvido a vida de outra forma. Cultivamos mágoas e ressentimentos não somente em relação a outras pessoas, mas em relação a nós mesmos. Nos criticamos e nos culpamos equivocadamente porque fomos tímidos, frágeis, obesos, inseguros, por termos sofrido abusos ou feito escolhas erradas. Nos condenamos por erros sem avaliarmos as circunstâncias. Não nos perdoamos por situações que não provocamos e por atitudes de quando não tínhamos forças nem recursos para agir diferente. É natural sentir-se culpado por fazer o que não deveria ser feito, ou por deixar de fazer o que deveria, algo que tenha causado dor ou prejuízo tanto a nós quanto a outras pessoas. Esse sentimento inicial demonstra saúde mental. Demonstra que nos importamos e que desejamos agir corretamente. A consciência de nossos erros nos entristece. Faz parte do processo de arrependimento. Contudo, permanecer na culpa deixa de ser saudável. O reconhecimento de um erro deve levar ao arrependimento e a uma atitude responsável de mudança, não à autopunição. Não temos o poder de condenar-nos ou absolver-nos, e ainda não estamos em julgamento. O que podemos fazer de mais honesto por nós mesmos é reconhecer nossos erros, nos arrepender e mudarmos. A história está registrada, não vai se apagar. No entanto, ainda não chegou ao seu final. Temos novas possibilidades, podemos construir algo novo. A culpa nunca traz solução e sim novos problemas, como autopunição, medo, depressão, destruição da autoestima e tantos outros sofrimentos. Leva à estagnação da vida e rouba-nos o direito de recomeçar. A culpa não permite correção, apenas castigo e violência contra si mesmo. Bianca Toledo, em seu livro Milagres Invisíveis, diz: "Você sempre vai poder escolher entre o arrependimento e o remorso. O remorso é gerado pela culpa e mantido pela acusação. Ele tem compromisso com o castigo e não com a mudança. Ele é movido pelo mal e especialista em punição." Judas, atormentado pela culpa de ter traído Jesus, tirou a própria vida. Pedro, depois de chorar amargamente de angústia e arrependimento por ter negado o Senhor, amadureceu, cresceu espiritualmente e foi capaz de viver pelo Evangelho. Se Judas tivesse sido envolvido pelo arrependimento e não pela culpa, seu destino poderia ter sido outro. A cruz de Cristo, o seu sacrifício, nos dá acesso ao perdão. Portanto, a autopunição é uma forma de não reconhecimento do seu sacrifício. Que Deus abençoe você poderosamente e até o nosso próximo capítulo.